Bem, gente, meu nome é Germana Barbosa. Em primeiro lugar, quero agradecer à Rebrasil por ter me convidado para participar do primeiro congresso de cabelos cacheados e crespos. Falando um pouco de mim, eu já trabalho na área de beleza há 35 anos e faz mais ou menos 20 anos que eu me direcionei a dar mais atenção um pouco aos cabelos cacheados e crespos. E o que eu vou falar hoje é a técnica de permanente afro. O permanente afro, no nosso convívio de cabelos diferenciado, ele nos ajuda a definir os cachos e no decorrer das minhas formações profissionais, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos com pessoas que realmente eram pessoas que entendiam a técnica. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Wagner Company, o Edson Bilt e outros profissionais que, dentro desse contexto, eles me ensinaram muito ao ter o conhecimento em relação à técnica de permanente afro. Primeiro, nós precisamos entender, para que a gente possa desenvolver o processo do permanente afro, a origem da técnica do afro. Como, por exemplo, todo cabelo, ele nasce de uma forma natural. E essa forma natural, é preciso entender que ele precisa ser um cabelo com movimento. Esse cabelo com movimento, ele é para ser desenvolvido na técnica do permanente afro. E essa técnica é utilizada uma química, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, avaliar o tipo de cabelo. Daí, a gente precisa entender se esse cabelo está em condição de ser realizado o processo. Precisa ser feito um teste de mecha para que você tenha certeza que esse cabelo vai ser feito química. Precisamos também entender que no final dos anos 60 até os anos 70, os cabelos eles não tinham forma de cacho. E essa forma, eles eram feitos através de quê? De gel, de creme, aonde eles faziam o posicionamento, aliás, eles faziam a aplicação e enrolavam esses bigudinhos e aí fazia aquele semi-permanente. Em 96 até 2022, começou o investimento das empresas em fazer uma química no qual os cabelos que eram crespos, eles tivessem forma de cacho, mas fosse um processo permanente. Então as empresas começaram a investir e aí foi aquela grande evolução em relação aos cabelos que não tinham movimento e passaram a ter. Por isso que entrou a técnica do descacheamento ou o permanente afro. Aproveitando, falando também um pouco, onde a gente teve também entre 1990 a 2022, em alguns anos nós tivemos a definição de cabelos lisos, aonde as pessoas passavam a sair daquilo que era do seu natural para ter algo que na verdade não era aquilo que o cabelo afro precisava estar no mercado. Ele precisava de algo que não fosse algo tão liso que viesse diferenciar da sua naturalidade de crescimento. E aí o que foi que aconteceu? Veio novamente a mudança no qual precisávamos entender que o cabelo afro, o cabelo crespo, ele deveria ter suas naturalidades. E aí eu entrei os movimentos aonde a gente teria que nos assumir em relação ao nosso cabelo crespo ou cacheado. Muitas pessoas me procuram e falam assim: Germana, o que que significa a real, o permanente afro ou a formatação
do cabelo cacheado. O permanente é uma técnica que é realizada em cabelos cacheados, formatando a curvatura dos fios, formando a sua naturalidade. Só que essa naturalidade, ela tem que ser algo que seja por mais tempo e que a cliente ela não precise estar todas as vezes que molhar o cabelo, usar uma quantidade muito grande de creme. O próprio permanente afro, ele já nos ajuda a gente diminuir essa quantidade de creme, definir o cacho e você ter uma qualidade de vida. Isso é o real do permanente afro ou o processo de cacheamento. Falando um pouco da necessidade desse cabelo estar em condições de desenvolver o processo químico, existe uma necessidade muito grande de você tratar esse cabelo. Como assim, Germana? O tratamento, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar garantia que ao desenvolver o processo químico, esse cabelinho não vai sofrer danos. Como, por exemplo, quebra, um grau de ressecamento. E esse tratamento, ele tem que ser algo que me dê segurança para que eu possa desenvolver o processo e eu não venha ter o quê? Eu não venha ter quebra, né? A quebra, ela é muito clara quando se faz uma química em cima de um cabelo, que na verdade esse cabelo não está em condições, naquele momento, de ser realizado o processo. Por quê? Porque daí, quando eu trato o cabelo, eu tenho uma certeza que esse cabelo ele está pronto para que eu possa desenvolver o processo químico. Porque quando eu uso a química, eu preciso também ver que vai desestruturar toda essa fibra, esse fio de cabelo. Então, quando eu desestruturo, eu tenho o quê? Um cabelo fragilizado. Eu tenho um cabelo que? Tenho um cabelo que não tem condição nenhuma de manter a parte saudável desse cabelo. Então, é daí que eu oriento a cliente que a partir daquele momento, ela precisa ter mais cuidado, vir mais ao salão, procurar um especialista. E eu sempre digo o seguinte, que no momento atual hoje, as empresas de cosmética, cada dia que passa, elas vêm lançando os produtos, vêm evoluindo os tratamentos para recuperação de um cabelo que já vem sendo sacrificado com os processos químicos. Só que eu preciso entender também que esse tratamento, ele não é eu ir na loja e comprar o produto e também não ter um acompanhamento de uma avaliação de um profissional que entenda o que é um cabelo que precisa ser reconstituído. Nós precisamos também ver que a reconstrução é exatamente onde eu trabalho a questão de, podemos dizer, de um tratamento sequencial. E o tratamento sequencial é aquilo que eu trabalho dentro daquilo, respeitando a avaliação do que foi feito sobre aquele cabelo. A gente vê muitos dos clientes com uma quantidade muito grande de produtos que eles utilizam em casa, eles vão às lojas, compram, e aí aquela demonstradora ou a promotora de produtos não faz uma avaliação precisa, porque na verdade precisa ser um profissional que entenda mais sobre essa questão. E aí o que acontece? Compram muitos produtos, utiliza esses produtos em casa e às vezes não tem uma obediência, que eu posso dizer, um compromisso com aquilo que ela investiu, que foi aquele monte de produto que ela já tem lá na sua cestinha, lá do seu banheiro, do seu quarto, e fica em busca de algo que possa resolver aquilo que elas não conseguem ver. E quando elas procuram o salão de cabeleireiro, e principalmente hoje, que a gente tem percebido que a gente tem dado mais atenção, né, tem levado mais a sério, que podemos dizer isso, em relação que o cabelo crespo, ele precisa de ser tratado, de ser cuidado. Você sempre vai ter necessidade de cuidar desse cabelo. E aí as pessoas me perguntam assim, Germana, o seu cabelo
é um cabelo crespo ou é um cabelo cacheado? Meu cabelo é um cabelo cacheado, quimicamente tratado, com mechas, mas ele não tem química que está desestruturando esse meu fio. Mas eu, mesmo assim, eu preciso tratá-lo, eu preciso estar lavando, condicionando, nutrindo, fazendo a reconstrução, porque eu tenho um processo de um pH de descoloração. E aí, aonde eu digo, não existe cabelos perfeitos se você não tiver disciplina. A disciplina é fundamental. O tempo que o cliente fica com o cabeleireiro é muito pouco para ele ter sucesso. O cabeleireiro, ele é responsável para desenvolver, orientar, e o cliente em casa pode fazer a continuidade daquilo que o cabeleireiro iniciou no salão. Então, gente, eu sempre digo, precisa estar sempre tratando os cabelos. Não tem como você ter um cabelo saudável se você não tratar. Os tratamentos, a gente precisa ter um tratamento para direcionar para o tipo de cabelo que foi utilizado, os tipos de química. Como, por exemplo, o cabelo que faz o processo de transformação em cacho, que é o processo de cacheamento, ele é um cabelo onde eu vou estar usando anticolato de amônia, e ela, dependendo da região que eu moro, a tendência dele é proporcionar, podemos dizer isso, um ressecamento que às vezes a cliente ela não fica satisfeita. Então ela vai precisar estar sempre tratando o cabelo, nutrindo, recuperando esse cabelo. Então o permanente ele já muda o diferencial de um cabelo que é feito o efeito liso. Correto? Por quê? Porque o cabelo, podemos dizer que o cabelo cache crespo, a sua formatura da curvatura, a curvatura dele, ele tem várias, podemos dizer, vários caminhos para percorrer até chegar à ponta do cabelo. Quanto mais a curvatura, podemos dizer, fechada, em forma de caracol, mais a gente vai ter esse cabelo em uma área determinada com um grau de ressecamento. E geralmente ele vem aonde? Ele vem do meio até a ponta. E a quantidade de produto que a cliente usa em casa, esse produto às vezes ele não tem a capacidade de realmente tratar o cabelo, e sim formatar só o embelezamento do cacho. E aí quando a cliente não usa produto para fazer o processo de, podemos dizer, de finalização sobre esse cabelo, o que acontece? Eu tenho um cabelo que quando eu não uso a finalização, mas também como eu também não trato, ele está sempre a extensão, geralmente do meio até a ponta, com ressecamento extremamente ressecado, e na raiz eu vou ter um cabelo com um couro cabeludo oleoso. Então essas duas situações que o cabelo que a cliente tem, ela não fica satisfeita. Então ela está sempre em busca de resolver não só o problema do couro cabeludo oleoso, mas também aquela extensão do fio de cabelo onde ela não consegue deixar esse cabelo com o aspecto de um cabelo tratado, na extensão toda, da raiz às pontas tratado. Então eu sempre digo, gente, vocês precisam entender que um cabelo com curvaturas mais fechada, eu preciso entender também que esse cabelo ele não vem me dar um tratamento em toda essa extensão do fio de cabelo. Por isso que nós precisamos tratar esse cabelo, precisamos tratar para que a gente possa recuperar todas essas extensões que é um grau de ressecamento. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem um sol muito quente. A temperatura daqui é muito quente. O que acontece?
A cliente, ela sai, a gente coloca, a gente até aqui a gente nem usa muito o difusor para formatar aquele cacho com um poder mais de empoderamento, porque aqui a gente tem uma temperatura muito quente. As clientes, elas não têm hábito de tratar muito o cabelo e elas vão muito à praia. Então, o que acontece? E não tem esse cabelo saudável. O grau de ressecamento é visivelmente notado. Então elas buscam muitos que venham tentar que esse cabelo que dá o aspecto de seco, ele não venha transparecer esse ressecamento. Aí, eu vou montar o salão, mas eu não consigo resolver meu problema do meu cabelo continua seco. Também tem a questão da alimentação, toma pouca água, usa produtos como shampoos e condicionadores e cremes como descorante. Elas gostam muito do produto que tem aquele cheiro agradável. A gente sabe que também altera um pouco essa questão de fazer o seu papel de nutrição no fio. Estou falando assim um pouco, não dizendo que o produto que tem um cheiro agradável não trate, mas geralmente os produtos que tem muita fragrância, eu entendo que eles têm menos tratamentos, eles deixam o cabelo menos tratado, principalmente para nós aqui da nossa região, que é uma região quente, que você põe um produto, um creme finalizador, e você sai e pouco tempo o cabelo já sugou tudo. Já não tem mais, dá a impressão que o cabelo não foi colocado nada desse cabelo. Pra gente aqui é um pouco diferente em algumas regiões. Mas não é porque aqui nós temos um local, aliás, uma região quente, que nós vamos achar que o produto em si ele vai resolver. Não, o que vai resolver é o quê? Aquilo que eu mantenho, que é o que eu trato, é a minha visita a um cabeleireiro que ele entenda o padrão e o grau de ressecamento, de porosidade que esse cabelo se encontra. Dentro da avaliação, o cabeleireiro vai orientar o processo de tratamento, onde ela vai manter esse compromisso dela em casa, como eu falei anterior, e aí é um processo sequencial. Não é vir fazer só a química, é vir conversar com o profissional, ver se aquilo que foi feita a avaliação está tendo resultado, para que no decorrer ela tenha resultado sobre esse cabelo. Então, assim, quando as pessoas me procuram, Germana, eu quero fazer, eu vi os seus cabelos lindos, mas eu preciso entender esse cabelo seco. O cabelo seco, ele vai ter a formatura ele vai ter a curvatura do cacho, mas quem vai formatar e quem vai revelar a beleza do cacho é o meu tratamento e a linha de manutenção que é utilizada. Quais são os cabelos que realmente pode ser desenvolvido o permanente afro ou cacheamento? Em que momento eu posso definir que aquele cabelo ele pode ser transformado em cacho? Eu vi que na pandemia muitos cabelos eles deixaram de fazer os processos de efeito liso e passaram alguns tempos sem fazer a química. O que aconteceu? Que aquele cabelo que cresceu, ele cresceu de uma tal forma natural, e a cliente passou a se assustar e de não ter aquela aceitação, entre aspas, que aquele cabelo que é o natural dela. Porque ela passou tanto tempo alisando, e tirando a sua naturalidade, que ela passou a se reconhecer com esse cabelo. Vivendo o momento da pandemia, isso deixou de ser realizado porque os salões de beleza estavam fechados. O que acontece? E aí entrou
a campanha, né, de todo mundo se assumir a sua naturalidade, o seu empoderamento. Gente, eu acho isso maravilhoso. Você aceitar a sua origem chamada. Mas o que acontece? Gente, eu que trabalho com permanente afro, ou processo de ambulação de transformação de cacho, quantas pessoas me procuram querendo ter uma qualidade de vida? Como assim, dona Germana? A qualidade de vida é exatamente ter a facilidade de você dominar aquele cabelo. Como assim? O permanente afro, ele veio exatamente para te dar uma qualidade de vida na hora que você precisa dominar aquele cabelo. E aí, voltando um pouco falando um pouco dos cabelos que passavam pelo processo de efeito liso, quando eles fizeram o processo de retirada daquela parte do cabelo que foi por muitos anos lisa, que eles viram realmente que já tinham até esquecido como era seu cabelo quando você não fazia o efeito liso. E elas, às vezes, tinha delas que não se reconheceu. Eu não acredito que é esse meu cabelo. O que acontece? Muitas pessoas realmente optaram para assumir o que era da sua origem, quer dizer, do seu nascimento. Só que no decorrer do dia a dia, eles tinham muita dificuldade em ter a rapidez que elas tinham quando o cabelo tinha um efeito liso. Que era muito fácil, você lavava e aí passava rapidamente um secador, até mesmo no ventilador você conseguia deixar ele sequinho. O cabelo afro, que ele tem essa dificuldade de você dominá-lo, precisa você ter tempo para fazer o processo de quê? De você dominar, de fazer uma boa asepsia, de você fazer a hidratação, de você pentear, de você finalizar. E aí eles começaram a entender que realmente alguns clientes, não todos, mas os que me procuram, têm essa ideia e acharam lógico ter deixado de fazer o efeito liso. Mas eles têm hoje a dificuldade de rapidez de dominar esse cabelo, porque eles demoram muito hoje para lavar, para condicionar, para fazer a finalização, mas não conseguem fazer algo que seja uma coisa mais prática. E falando do permanente afro, gente, eu vejo que é uma praticidade tão grande de você transformar aquele cabelo que você tem dificuldade do teu dia a dia, né, de você dominá-lo, e você transformar ele em cacho, é muito prático para você lavar esse cabelo, você sentir que na hora que você está lavando, você está sentindo a água ir até o couro cabeludo, a facilidade de você passar os dedos entre o couro cabeludo e o fio de cabelo, a facilidade de você, como é que eu posso falar? De você vir com creme, colocar mecha, deixar aquele cacho definido. Se você quer uma coisa mais empoderada, você vir com o difusor, o abafador e você fazer aquele empoderamento, mas aquele empoderamento que você define o cacho. É isso que a gente tem que entender, que a facilidade de você ter no teu dia a dia e você ter uma qualidade de vida, o próprio transformação em cacho, que é o permanente afro, te dá essas condições maravilhosas que ela se apaixona. Que ela diz, hoje eu não tenho mais que passar 1 hora, 2 horas tentando desembaraçar meu cabelo. Hoje eu saio, quando eu lavei meu cabelo, passei a linha de manutenção, meu cabelo está pronto para mim trabalhar, para mim voltar, para mim molhar, para mim ir à praia. E a vida se tornou mais fácil, né, para elas. Então, por isso que quando teve o processo de você assumir o cabelo das suas origens, a gente precisa entender que existem os cabelos cacheados, que foram
feito o processo de efeito liso, porque em uma determinada época a moda entrava muito forte com o efeito liso, então as pessoas viam aquele cabelo liso, achava lindo, maravilhoso e prático e fazia. Para quem tinha o cabelo muito crespo e muito anelado, com o poder muito forte de ondulação, eles queriam algo que não saísse da característica dela, mas aí na época não existia uma coisa tão clara e tão, podemos dizer, tão prática de que é a transformação em cacho. Eu posso dizer que o meu primeiro trabalho que eu fiz foi no Rio de Janeiro, né, que eu tive a oportunidade de ir para um congresso lá e uma empresa que veio para o Brasil desenvolver essa técnica de permanente afro, que na época era permanente afro, não era transformação em cacho, e eu tive a oportunidade de ver e já me apaixonei, e de 96 até hoje, eu tenho vivido a história do permanente afro. Então eu posso dizer que eu consegui sobreviver, eu posso dizer isso, né? Em todas a moda do cabelo liso, do cabelo feito algo que fosse mais prático, eu sobrevivi e permaneci muito forte no mercado como permanente afro. Para vocês terem uma ideia, hoje 80% da minha vivência hoje como profissional é o permanente afro. E olha que aqui na minha região, aqui em Fortaleza, no Ceará, é um pouco diferenciado das regiões demais, como podemos referenciar Salvador, porque o número de cabelos afro é bem maior do que no Ceará, mas aqui em Fortaleza, como nós temos numa capital onde a gente tem muitas pessoas que vêm para Fortaleza, vêm como turista, vêm como profissional que vem trabalhar, que vem morar, então eu vivi de 96 até hoje o meu trabalho voltado para o permanente afro. Então, quando eu falo de permanente afro, o que eu falo de permanente afro é aquilo que eu não dou só o embelezamento, mas eu também transformo a vida dessa pessoa, também faço com que ela tenha uma qualidade de vida melhor e que eu possa dizer, pronto, aqui é o que você tem, é o que você vai daqui para frente cuidar desse cabelo. A minha parte eu fiz, mas aí a partir desse momento o que eu tô te beneficiando, o que eu tô te contribuindo é a tua qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes que passaram a vida inteira com o cabelo preso, porque nunca tiveram a coragem de assumir aquilo que deixava ela constrangida perante a sociedade. Hoje a gente tem, graças ao movimento afro, a gente tem o quê? Nós temos o processo de assumir aquilo, as suas origens, mas em alguns cabelos há uma necessidade de haver uma transformação. Por quê? Porque essa transformação, como eu já falei anterior, é uma qualidade de vida que eu proporciono para essa cliente. E que eu posso dizer quantas e quantas clientes, eu terminando o processo, elas choram e me agradecem por eu ter melhorado a qualidade de vida delas. E depois elas me procuram, me mandam depoimento que a partir daquele momento que eu consegui fazer que o cabelo dela tivesse a sua vida própria, elas não acreditavam que elas poderiam vivenciar isso. Então muita gente chega um pouco assim, sem ter noção do que é o permanente afro, e quando o processo é desenvolvido, elas ficam
sem acreditar que aquele cabelo que não tinha movimento, que não tinha definição de caixa, aquele cabelo que nunca teve condições dela usar ele solto, hoje elas podem ter o cabelo com movimento. É isso que como é que eu posso dizer? É isso que faz a diferença. É você transformar e poder a cliente ter a sua vida própria e uma qualidade de vida, que é isso que é o importante. Que seja o permanente, afro, ou que seja ou qualquer outro processo químico, mas quando se fala de afro, é você deixar o cabelo solto com movimento, que é realmente que as clientes, elas querem ter, né? Então elas veem que o cabelo cacheado é cabelo que tem um cacho definido, mas o que chama a atenção dos cabelos cacheados é o movimento que eles têm natural. Que falando com o meu é um cabelo cacheado, mas ele tem um movimento, ele tem uma vida própria de movimento, né? Mas mesmo assim, a gente entende que precisa também entender que esse cabelo ele não tem essa beleza se não houver acompanhamento profissional. Então é isso que eu quero dizer. O que é permanente afro, real, que eu entenda e que eu defino, é fazer com que uma cliente tenha uma qualidade de vida. No início, a gente falou sobre os cabelos que são processados quimicamente. E eu sempre falo da seguinte forma. Os produtos que foram desenvolvidos para a técnica de permanente afro são produtos direcionados realmente para ter o resultado. A gente sabe que o mercado hoje, ela já está dando uma certa atenção em relação aos produtos direcionados para o cabelo cacheado e crespo. Até no início, de 96 até, vamos dizer, antes da pandemia, já começava a haver uma certa atenção das empresas se preocupar não, direcionar uma linha para cabelos cacheados e crespos. Mas nós aqui no nosso estado, a gente tinha, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de desenvolver o processo, porque os produtos não chegavam até a mim. Então, sempre eu procurava em outros estados que eram de referencial, algo que pudesse me proporcionar e que eu pudesse continuar desenvolvendo o permanente ou a transformação em taxa. E aí começou as empresas nos beneficiar, né, com esse segmento diferenciado dos demais da linha de cosmético para outro tipo de cabelo. E aí nós conseguimos, nós profissionais que já desenvolvia, né, eu tenho colegas meus que são feras, né, em permanente afro. Eu tive a oportunidade de conviver com eles, né, os meninos que moram em São Paulo, o Edson Beauty, o Wagner Company, Wagner Ramos e outros colegas meus que eu tive a oportunidade de vivenciar com eles. E por esse lado, a gente teve um momento que a gente teve muita dificuldade de ter produtos para que a gente pudesse dar continuidade do processo, que a gente precisava ter produtos adequados. Eu sempre digo que o produto, ele faz exatamente a coisa acontecer. Só que eu vejo que o produto, para desenvolver o processo corretamente, como se manda o figurino, tem que ser uma linha realmente direcionada para isso. E graças a Deus hoje a gente já tem empresas, como eu falei anterior, já tem empresas que realmente já está se preocupando e já está no mercado, produtos que a gente desenvolve, as técnicas de transformação em caixa, um espetáculo. Mas o produto, ele precisa que nós profissionais tenhamos um certo domínio.
Porque não é só o teu produto, mas também precisamos que nós, como profissionais que somos especialistas em um processo de permanente afro, a gente precisa também dominar a técnica. A técnica, ela vem através de quê? Através do desenvolvimento do produto junto com as nossas habilidades, nossos conhecimentos. E aí as pessoas dizem assim: Germana, eu vejo que quando você está fazendo o processo químico, você tem toda aquele, podemos dizer, segmento de você trabalhar dentro daquilo que você sabe que é fundamental para você ter realmente o resultado 100%. E eu digo que o segredo também, além de um bom produto direcionado para isso, é a técnica de fazer, a técnica de enrolar. Quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso em 96, que esse curso que eu fiz foi com duas americanas de Chicago, dos Estados Unidos, que elas vieram para o Brasil não só para lançar o produto, né, que eu não vou falar o nome, elas também vinham com técnicas importantíssimas e deixou bem claro que a técnica de enrolar é fundamental para um bom resultado. Então, existem várias técnicas para você enrolar para fazer um processo de permanente afro. Essas técnicas, elas têm que ser realmente direcionadas, direitinho como se deve ser feito. E eu sou muito criteriosa em relação a isso. Quando eu enrolo, quando eu vou fazer um processo de permanente, que chega no momento de eu fazer a formatação do cacho, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque eu desestruturei aquele cabelo ali está pronto para ser reconstruído. E essa reconstrução é onde eu vou fazer a formatação do cacho. Eu preciso realmente ter a minha maior dedicação em relação a isso. Então, quando eu faço os meus afros, quando eu inicio o processo de fazer o uso do bigodim ou do bumerangue, eu tenho toda a responsabilidade de saber que a partir daquele momento eu vou ter o processo com embelezamento, se eu realmente respeitar rigorosamente como enrolar mechas de uma forma que eu consiga realmente reconstruir esse cacho com um movimento natural e todo reformulado em toda a área da cabeça. E aí eu lembro que eu trouxe aqui que quando eu comecei a desenvolver a técnica de permanente afro, eu lembro que eu fui treinada pela essa empresa que vinha dos Estados Unidos, de Chicago, para ser, podemos dizer que na época a gente dizia que era representante técnica, no qual a gente ia preparar os profissionais para desenvolver uma técnica e que esse desenvolvimento precisaria ter alguns critérios, e principalmente que era o critério maior não era desestruturar a mecha, mas sim reformular essa curvatura de uma forma correta, no qual o cabelo viesse ficar em um só sentido. E eu lembro que quando eu chegava, que eu assumi a parte técnica dessa empresa, que foi a primeira, eu lembro que foi em 96, inclusive eu viajei para outros estados, viajei o Brasil inteiro fazendo treinamento, porque até que na época o profissional que tinha interesse de trabalhar com permanente afro, ele precisava primeiro fazer um treinamento técnico para que ele tivesse conhecimento como era desenvolvido o processo do permanente. E aí quando a gente chegava em alguns salões que a gente fazia a proposta de fazer o permanente, fazer permanente de cacho no cabelo, muitas vezes eu escutava o profissional dizer: como vamos fazer uma forma de encaixe se o cabelo já é crespo?
Aí ele que tava o segredo. O cabelo era crespo, mas ele não tinha movimento. Ele precisava ter movimento, ele precisava ter sua vida própria, o seu movimento que os cabelos cacheados tinham e que os cabelos crespos eles não tinham. E as clientes que viam aquele cabelo dele, às vezes ela não queria usar, ela não queria sair do seu padrão. Ela queria que o cabelo tivesse sua vida própria, com movimento. Eu estava explicando. O primeiro permanente que eu fiz, na verdade, que eu comecei a trabalhar, né, foi exatamente com essa empresa que vinha do Brasil. Como eu tinha falado antes, os produtos tinha o kit para a gente desenvolver o permanente afro. Dentro do kit vinha os kits dos bigodinhos, que era exatamente esse aqui, no qual ele tinha esse espaço aqui para facilitar na hora de tirar a química, que seria a loção aduladora. E só que ele era preso, né, com esse alfinete, correto? Só que assim, o processo para você realmente desenvolver a mecha para enrolar, você vai precisar do papel de ponta, que é o papelzinho de permanente. Isso aqui tem alguns profissionais que consegue enrolar sem o papel de ponta, mas eu sempre usei o papel de ponta, que é o papel para permanente. Por quê? Porque além de proteger a ponta, facilita na hora de a gente posicionar a mecha no início do bigodinho, porque vocês podem encontrar cabelos com tamanhos diferentes, com mechas diferentes. Então aí, se você não tiver esse papelzinho aqui, você vai ter dificuldade, porque vai ficar saltando algumas pontas e, na verdade, na hora que você estiver posicionando a mecha para envolver no bigodinho, essa mecha ela tem que vir iniciando desde a ponta bem aberta, para não ficar aquela ponta sem definição, beleza? Então assim, o primeiro que eu trabalhei foi esse, eu adorava. Só que usei tanto, gente, que na verdade eles começaram a quebrar essa partezinha aqui, aí já o alfinete já não tinha como segurar. E também eu gostava dele porque, além desse tamanho, ele vinha os menores, vinha esse, vinha o maior e vinha com uma extensão melhor, pra gente fazer umas mechas mais largas. Só que o formato de quando você ia iniciar no processo para enrolar, a gente não usava na época, né? A gente tinha uma técnica diferenciada. Nós não fazíamos aquele enrolar, iniciando as mechas como se fosse bob. A gente ia fazendo da forma que a gente quisesse. Quanto mais de caracol que você iniciasse, mais bonito o cabelo ficava, mais natural ele ficava. Então era muita criatividade na hora de enrolar. E aí, quando a gente fazia a proposta para o permanente afro, que a gente ia explicar que tinha essa técnica correta para enrolar o cabelo, muitos cabeleireiros achavam muito difícil, que não queria, que isso era complicado e acabavam não aderindo ao processo. E eu continuei perseverando, continuei trabalhando e me apaixonei, até hoje estou apaixonada pelos meus cabelos, os meus afros que eu desenvolvo, né? Então assim, o primeiro que eu trabalhei foi esse bigodinho. A aplicação, na hora de fazer o processo, a gente fazia o passo a passo, onde a gente preparava o cabelo, ela fazia uma boa asepsia. Na hora de aplicar o produto, a gente não aplicava diretamente na raiz, a gente deixava 1 centímetro do couro cabeludo, aplicava mechas finas, dividia em 4 partes, e esse produto ele ia desestruturar. Só que até chegar no processo para enrolar,
A gente tinha um tempo de pausa que ia variar dependendo da textura do cabelo. Só que, como nós aqui no Brasil a gente tem uma variedade, aliás, variações muito grande de textura, nós temos muitos cabelos finos. Alguns produtos, algumas linhas de produtos, a gente precisava ter um intermediário, que era entre o forte e o regular. A gente tinha um mais suave, que era exatamente para esses cabelos que tinha, podemos dizer, que fosse um cabelo mais fino, que precisaria de uma coisa com um percentual menor, né, de agricolato e amônia, beleza? Então assim, a gente lavava, aplicava, deixa para desestruturar, e na hora de enrolar, a gente fazia aquelas divisões como se deve ser feito, só que a gente tinha duas opções. Começava pela parte frontal ou pela parte da nuca. E aí ficava aquele diferencial. Ah, se eu começo pela parte frontal, quando eu chegar na nuca, não vai me dar trabalho para eu fechar esse círculo? Não, aí você teria que treinar, teria que desenvolver primeiro o processo de enrolar sem a química, teria que realmente treinar, para que você, na hora que fosse usar a química, você tivesse uma habilidade. E aí, Germana, como é que é essa loção anguladora? É o semi-direto ou é direto? O que é o direto? Eu ia aplicando o direto, se define de uma forma onde eu já passo o produto, a loção já ia direto no cabelo e eu já ia enrolando. Isso é o direto. O semidireto, eu ia enrolar e depois aplicar a loção anguladora, bigudinho por bigudinho. Mas em algumas situações, pela loção ser cremosa, eu procurei sempre desenvolver a rapidez para enrolar, porque eu tinha algumas ideias que a loção anguladora em um cabelo muito grande, dependendo de cada volta que eu desse sobre esse bigudinho, eu poderia correr o risco em algumas mechas esse produto não ia toda a extensão da mecha, já que estava enrolado no bigudinho. Então eu já ia aplicando o produto e já enrolando. Então esse é o método direto. E aí, como os bigudinhos, na época que eu iniciei, tinha esses cortezinhos aqui, pra mim era beleza, porque eu vinha com um jato d'água e jogava sobre esse bigudinho. E aí eu tinha facilidade de toda aquela loção que foi envolvida, mecha, viesse sair toda no momento que eu estava lavando com a ducha, porque eu precisava entender que ao neutralizar, que eu diria da forma do cacheamento, não poderia ter nenhum resíduo da loção anguladora, porque eu poderia ocasionar o quê? Um choque químico nesse cabelo. O encontro da loção com pH do neutralizante poderia dar um corte químico. Então eu precisava entender que eu tinha que lavar esse cabelo e lavar. O permanente afro, gente, é bem criterioso. É algo que você tem que respeitar a cada passo que você sequencial vai desenvolver. Você precisa entender que o passo anterior ele é importante para o passo seguinte. Então eu preciso entender que eu tenho que respeitar rigorosamente o que realmente se diz, todo o contexto do passo a passo. Então eu precisava que lavasse, retirar bem a loção. E aí eu vinha com a ducha, lavava bem com bastante água. E aí vinha com o neutralizante e fazia a aplicação bigudinho por bigudinho para dar a forma do cacho. Daí eu tinha esse bigudinho e também depois surgiu o circular.
que é esse, exatamente a borrachinha onde faz esse círculozinho aqui, correto? Então, o que que acontece? Quando eu tenho essa borrachinha, que eu consigo ter uma extensão maior do que esse aqui, eu consigo iniciar e toda essa extensão do bigodinho, o bigodinho, né, circular, eu desenvolvo até o final, facilitando. Na hora de jogar a ducha d'água, eu tenho certeza que toda aquela loção anuladora que foi utilizada para fazer a formatação da curvatura do cacho, eu tenho certeza que o cabelo está todo limpo, podemos dizer todo, sem nenhum resíduo da loção anuladora, para que não haja um choque, né, químico entre a loção anuladora e o neutralizante, certo? Assim, mas também eu gosto muito dele porque eu também consigo ter vários tamanhos. Eu tenho esse aqui que é o número 3, tenho esse aqui que é o número 2 e tenho esse aqui que é o número 1. Germana, em que momento eu posso fazer o uso dessas 3 numerações? Eu sempre digo que a numeração que você vai escolher para o processo da técnica de cacheamento ou da técnica de permanente afro vai depender do volume que esse cabelo vai estar ali te revelando, a textura, são as duas coisas que eu trabalho. Como, por exemplo, quando eu tenho um cabelo que ele é um cabelo muito anelado, podemos dizer, e ele tem uma impressão que ele é muito cabelo, eu tenho que entender que quando eu desestruturo ele, que eu reformo ele com cacho, ele revela de outra forma. Como assim? Ele vai me dar o quê? Ele vai me proporcionar algo bem menos o volume, correto? Então eu uso o quê? Eu uso o bigodinho de uma forma maior. Mas o maior porque ele é volumoso ou é o maior por causa da textura dele? Eu vou usar pela textura. Porque, por exemplo, se eu tenho um cabelo fino e um cabelo muito anelado e uma quantidade pouca, se eu usar o bigodinho na mesma textura, no mesmo padrão do que ele era anterior, eu estaria fazendo algo desproporcional em relação à formatação da curvatura do cacho. Se o cabelo é um cabelo fino, eu preciso ter uma formatação de um cacho maior, então eu dou a impressão que ele tem mais cabelo e que o cacho ele se torna mais natural e com um movimento muito mais natural. Se o cabelo é um cabelo, vamos dizer, pouco, mas ele tem uma textura de médio a grosso, eu automaticamente eu vou usar um bigodinho mais de um tamanho menor. Eu usaria o 2. Por quê? Pelo cabelo ser de médio a grosso, eu entendo que o cabelo de médio a grosso ele é um cabelo mais difícil de formar a curvatura. Por quê? Porque ele tem mais, ele me dá mais o direito desse cacho, ele não vir revelar uma curva mais definida. Então eu vou para o mais fino. E esse número 1, geralmente eu uso em um cabelo mais curtinho. Mas um cabelo mais curtinho que também tem a textura de médio a grosso. Resumindo, os tamanhos dos bigodinhos vai depender da tua avaliação na hora de tu definir que textura é esse cabelo. Quanto mais o cabelo fino, maior será a escolha do tamanho do bigodinho, para que esse cacho ele tenha uma curvatura mais aberta, beleza? Também tenho, além
né, que é o mais tradicional que eu uso, apesar, gente, que esses daqui, dessa borrachinha que chama circular, ele pesa muito. A cliente, ela tem um pouco de desconforto, porque dependendo da quantidade, da densidade do cabelo, eu vou fazer sim uma montuosa mecha sobre a cabeça da cliente, com a quantidade muito grande de bigodinho. E aí ela tem um desconforto, mas em compensação, eu uso o bigodinho circular porque eu tenho cabelos maiores que me proporciona pela extensão dele, eu consegui fazer um envolvimento dessa mecha sobre o bigodinho e não mutuar essa mecha sobre mecha em cima de mecha, dificultando a retirada da loção onduladora e também dificultando a neutralização, que é o que vai dar fixação e definir de fato aquilo que foi reconstituído com a loção. Mas esses daqui, na época, voltando para o início do processo do permanente afro, existia eles nesse tamanho aqui. Só que por ele ser importado na época, a gente não conseguia reconstituir. Aliás, a gente não conseguia comprar novamente quando havia algum desgaste do uso dele constantemente. E aí por isso que hoje eu uso a maioria, aliás, todos os cabelos, eu uso esse bumerangue. Tem o número 4, que ele é bem maior, mas lembrando-se que quanto maior o número, menos curvatura você vai ter sobre essa mecha. Então, se eu quero fazer uma curvatura mais fechada, que é a definição do cacho, eu uso o bigodinho de uma extensão menor. Se eu quero apenas curvatura com um formato mais aberto, eu uso um bigodinho com a numeração maior. Lembrando-se que quando eu uso um bigodinho com o tamanho maior, e por a curvatura ser mais aberta, haverá em algumas situações no decorrer haver essa perca dessa curvatura. Então por isso que eu faço sempre um bigodinho menor, no caso quando o cabelo é de médio a grosso, para que no decorrer do tempo essa cliente ela não venha perder aquela curvatura que foi formatada naquele dia do permanente afro, beleza? E aí quando é realizado a curvatura na escolha do tamanho do bigodinho, que a gente retira no mesmo dia, algumas clientes elas falam assim: ah, Giovana, mas ficou muito fechadinho. Não, naquele dia realmente está todo o processo, o cabelo foi feito, está ali dentro da reconstrução, da formatação do carro, da neutralização, ele tem a tendência dele ficar um pouco com o poder de encolhimento menos solto. Mas aí quando você lava no primeiro momento que a cliente lava, que ela condiciona, que ela começa a usar no dia a dia, o cabelo ele começa já a ter aquele movimento natural. Isso acontece muito quando eu uso um bigodinho de tamanho mais fino em um cabelo de textura fina. Ele pode ficar um pouco com um poder de encolhimento mais definido, mais encolhido. Mais em cabelos finos, mas nos cabelos de médio a grosso não, raramente acontece isso, beleza? E aí, dentro desse contexto, a técnica de enrolar, lembrando-se que ela que define, quem reconstrói, quem formata, quem dá um embelezamento é a tua técnica de enrolar. Alguns profissionais, elas têm as técnicas de enrolar de uma forma que não é muito certinha, é aquela coisa desordenada, mas isso não quer dizer que ele sai do padrão.
Eu, Germana Barbosa, eu sou rigorosamente nas minhas divisões. As minhas mechas, elas todas são no mesmo centímetro. As divisões são corretas, mas isso sou eu, Germana. Mas a forma como você enrola, se for em formato, podemos dizer, no mesmo formato de bob, nas laterais, vindo para trás, isso não é que está errado, mas são de uma forma que aquele profissional que trabalha com permanente escolheu para direcionar o formato do enrolamento sobre o cabelo. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade que a Ré Brasil me proporcionou em eu poder passar para vocês a minha experiência como uma profissional que hoje eu direciono a maior parte do meu tempo no salão com a técnica do permanente afro. Espero que eu tenha contribuído para que vocês que tinham dúvida como funciona e o que é realmente o processo de permanente afro ou o processo de cachos, vocês possam proporcionar para a cliente de uma forma correta e objetiva, fazendo com que vocês tenham sucesso no momento que você estiver desenvolvendo essa técnica do permanente afro. Muito obrigado. Quem quiser me acompanhar, aliás, quem quiser me seguir, meu Instagram by Germana Barbosa. Ficarei muito satisfeita e feliz por vocês, a partir desse momento, poder me acompanhar os meus trabalhos que eu realizo no meu salão e junto aos meus clientes. Muito obrigada e se encontramos novamente na primeira oportunidade que eu tiver de estar passando novamente os meus conhecimentos para vocês.